Se, entretanto, você acha que a alma nasce perpetuamente e morre sempre, mesmo assim, você não tem nenhuma razão para se lamentar, ó Arjuna de braços poderosos. Atachainam nityajatam nityam va manasyemritam tatapi tvam mahabaho ainam shochitum arhasi. O capítulo 2 é o tratado completo da alma, de nós, almas eternas, né, Bimala? Todo o conhecimento sobre a alma completo, até o tamanho de nós, almas, está aqui, ó, no capítulo 2 do Bhagavad Gita. Há sempre uma classe de filósofos quase afins com os budistas, que não acreditam na existência separada da alma além do corpo. Acham que é a mesma coisa, alma e corpo é a mesma coisa, o corpo morre, a alma morre na cabeça deles. Quando o Senhor Krishna falou o Bhagavad Gita, parece que tais filósofos já existiam, e eles, é bem antes do budismo, né? O budismo foi inventado há 2.700, 2.800 anos no máximo, 3.000, vamos exagerar, vai, 3.000 anos no máximo. Não dá 3.000 anos, não vamos fazer de conta que dá 3.000 anos. O Bhagavad Gita foi falado há mais de 5.000 anos. E quando o Senhor Krishna falou o Bhagavad Gita, parece que tais filósofos já existiam. E eles eram conhecidos como os Lokayatikas, nome bem apropriado, Lokayatikas, e os Vaibhashikas. Estes filósofos sustentavam que os sintomas vitais, ou seja, a alma, ocorrem em uma certa condição madura de combinação material. É mais avançado que aqueles que falam que a vida é só um sopro, né, Bimala? Que Deus soprou no cara lá e o cara começou a viver. É muita infantilidade, né? Não tem lógica, não tem nada, né? Não tem filosofia, não tem lógica, não tem sabedoria. Não... Esses aqui pelo menos tinham sabedoria, né? Materialmente falando, que a alma ocorre em uma certa condição madura de combinação material. O cientista material moderno e os filósofos materialistas também pensam similarmente. De acordo com eles, o corpo é uma combinação de elementos físicos e a um certo estágio da vida, sintomas vitais se desenvolvem através da interação dos elementos físicos e químicos. É fácil falar, né? E a semente? A semente acontece isso também? A semente tem uma alma dentro, por isso produz uma árvore com sabores, perfumes, químicas, elementos químicos, frutos, flores, folhas, galhos. E o que acontece dentro de uma semente? Então, e depois por que a semente vira uma árvore gigante? Isso não dá para explicar, né? Então, a única explicação é que tem uma alma eterna dentro daquela semente que faz tudo isso. Na verdade, duas, né, Bimala? Porque Krishna está sempre ao lado de nós, almas eternas. Então, dentro de cada sêmen, semente, corpo, ser vivo, tem duas almas. Uma, a alma suprema, Krishna, e nós, as alminhas. Tá, já parei de falar. A ciência da antropologia baseia-se nesta filosofia. Correntemente, quer ler sem a Bimala perturbar, sem a Bimala pressionar e sem o chato do Nayana? Pega um Bhagavad Gita, nem que for em PDF aí na tela e lê, né? Ou na tela ou em PDF, ou então na mão, através da loja Hare Krishna, tá? Já parei de falar. Nossa, hoje não pode falar nada, hein? Correntemente, muitas falsas religiões agora entrando na moda nos Estados Unidos, também na América, desculpem, América, né? Mas a América é mais generalizado, né, Bima? A América já abrange outros países além dos Estados Unidos. Vou ler de novo. Correntemente, muitas falsas religiões agora entrando em moda na América, também aderem a esta filosofia, bem como as seitas budistas, não devocionais e nihilistas.
Mesmo se Arjuna não acreditasse na existência da alma, como na filosofia Vaibhashika, ainda assim não teria existido razão para que se lamentasse. Ninguém se lamenta pela perda de certa quantidade de substâncias químicas, nem deixa por isso de cumprir o seu dever prescrito. Por outro lado, na ciência moderna e na guerra científica, muitas toneladas de substâncias químicas são desperdiçadas para se conseguir a vitória sobre o inimigo. De acordo com a filosofia Vaibhashika, a assim chamada alma ou Atma desaparece juntamente com a deterioração do corpo. Assim, de qualquer maneira, se Arjuna aceitava a conclusão védica de que existe uma alma atômica, ou se ele não acreditava na existência da alma, ele não tinha razão para se lamentar. De acordo com esta teoria, desde que existem tantas entidades vivas gerando-se a partir da matéria a cada momento, há tantas delas estão sendo eliminadas a cada momento, não há necessidade de se lamentar por tal incidência. Entretanto, uma vez que não estava arriscando o renascimento da alma, Arjuna não tinha razão para ter medo de ser afetado pelas reações pecaminosas resultantes do ato de matar o seu avô e seu mestre. Mas, ao mesmo tempo, Krishna sarcasticamente se dirigiu a Arjuna, chamando-o de Mahabahu, em português, ó Arjuna de braços poderosos, porque ele, pelo menos, não aceitava a teoria dos Vaibhashikas, que deixa de lado a sabedoria védica, e como um governante, Arjuna pertencia à cultura védica e convinha que continuasse seguindo os seus princípios. Tá, já parei antes que você dê mais bronca, já parei. Hoje vai ser corrido. Esses últimos dias aí estão sendo corridos. Também é festa, né? Festa no sábado, no domingo. Sábado, final de semana e começo de semana, festa que não acaba mais, não acaba, infelizmente acaba, né? Acaba essa semana, mas na próxima tem mais. Tá aí agora vai para a agenda, tá bom, vai para a agenda, mas não pode falar vamos falar do Bhagavad Gita, Bimala, porque já vi que você não vai ler, se der tempo, ler a perfeição da yoga. Também é um monte de livro, você quer ler um monte de livro num programa curtinho? Não dá, né? A direção é da senhora. Não, tá bom, não, sim senhora, não achei ruim não. Não, estou banando o rabinho. Então, esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, que tem o tratado completo da alma há mais de 5.000 anos, não é mais uma invenção agora que foi inventada agora. Não, esse conhecimento é eterno, ele já existia antes da criação do mundo. E depois que o mundo inteiro for destruído, ele vai continuar existindo, porque é o conhecimento eterno da alma. Tá. O Bhagavad Gita, como ele é, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. O link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás. O livro Prabhupada, um santo no século XX, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e também usada no sebo se tiver em estoque. Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer, Bimala? A agenda, tá, vamos na agenda. Então tá na agenda, sim senhora.
O festival, já falei, foi uma festa, foi festa sábado, domingo, segunda. E se bobear tem lugar que vai fazer mais festa ainda. Por isso que a gente fala, né? Entre no nosso site krishnafm.com.br, você que perdeu aí as festas do final de semana. Entre agora no nosso site, porque você é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então, você entra no site e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se a festa é no sábado, domingo, segunda, que dia que é a festa, que horas que é, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, nos festivais transcendentais Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, que mais, hein? Vai dar tempo, Bima? Vai dar tempo. Tá. Então aqui vai o nosso muito obrigado ao Arnaldo Nepu, ao Gustavo Tosi Rabelo e a todos os ouvintes anônimos que direta ou indiretamente nos ajudam a manter e compartilhar a nossa rádio krishnafm.com.br. Nossa eterna gratidão a todos vocês, queridos ouvintes, conhecidos e desconhecidos que nos ajudam aí sempre, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. Não era para falar isso agora? Ai, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Tem um aniversário aqui. Né? Tem que adivinhar, Bímola. Tem que ser igual motorista em Adamantina. Motorista em Adamantina tem que ser vidente, para adivinhar o que o doido vai fazer na frente dele. Tá bom. Aqui no programa também tem que ser vidente, para adivinhar o que você quer. De Adamantina, né? E pior é que você é motorista também, né? Tá. Não, já parei de falar, retiro o que eu falei. Não é fácil, não. Neste dia 17 de setembro, terça-feira, Haridasa Thakur, o maior mestre no cantar dos santos nomes de Deus, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado pelos devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, deixa eu tomar água, porque não dá para conhecer tudo. Um devoto de primeira classe, um devoto puro de Deus é inconcebível, Bímola. As escrituras falam que se você ver um devoto puro de Deus, você se purifica, né? Mas no caso de Haridasa Thakur, só de falar o nome dele ou ouvir o nome dele, a pessoa já se purifica cada vez que fala, cada vez que ouve. Espera aí, deixa eu tomar água aqui mais um pouco. Se eu falar menos, eu tomo menos água. Tá bom, então deixa eu tomar mais água, eu vou falar mais. Tá. Então, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Haridasa Thakur. Assim como Prahlada Maharaja, a letra está pequena, Bimala. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Melhorou. Um pouco menos. Aí, tá bom, agora sim. Assim como Prahlada Maharaja apareceu numa família de demônios e Hanuman apareceu como um macaco, Shri Haridasa Thakur apareceu entre a casta inferior. Haridasa Thakur tinha uma bela forma com todas as feições aristocráticas. Altamente intelectual, vencia todos os debates em sânscrito e filosofia. Contudo, nunca perdia sua compostura. Em sua juventude ele ficou famoso por sua extrema devoção e ascese. Embora nascido numa família muçulmana, quando se tornou devoto de Deus, mesmo os sacerdotes brahmanas esfregavam seus corpos avidamente com a poeira de seus pés de lótus. É para a pessoa se purificar, né? Se a gente faz isso, a gente se purifica. Se for um devoto puro, né?
O próprio Supremo Senhor Anantadeva louva Haridasa Thakur. Mesmo o Senhor Brahma e o Senhor Shiva sempre desejam se associar com tais devotos como Haridasa Thakur. E os semideuses desejam tocar o corpo transcendental de Haridasa simplesmente por falar o seu nome, Haridasa. A pessoa poderá ser promovida. Não é poderá. A pessoa será promovida à morada eterna de Deus, Krishna. Isso está no Chaitanya Bhagavata. Até vou ler de novo, Bimala, não posso esquecer isso. Simplesmente por falar o seu nome, Haridasa, a pessoa será promovida à morada eterna de Deus, Krishna. Navadvipa era cheia de materialistas grosseiros e adoradores de Kali, guiados pelos Smarta Brahmanas, antes que o Senhor Krishna Chaitanya começasse o seu movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Os Smartas proibiam o cantar de Hare Krishna em voz alta dos devotos de Deus sob a desculpa de que poderia acordar o Senhor Vishnu, que ficaria zangado e amaldiçoaria Navadvipa com a fome. Mas era hábito de Haridasa cantar alto Hare Krishna, enquanto perambulava ao longo das margens do rio Ganges. Todo dia antes de tomar a sua única refeição, ele terminava 192 voltas no Rosário Hare Krishna, que dá 300.000 santos nomes de Deus, Krishna. A gente faz o maior sacrifício para cantar o mínimo de 16 voltas, né, Bimala? Haridasa cantava 192 voltas no Rosário Hare Krishna de 108 contas. Uma vez, um sacerdote patifa desafiou Haridasa Thakur. O sacerdote Brahmana disse que o método correto de cantar Hare Krishna é silenciosamente dentro da mente. Citando os Vedas, Śrīmad Bhagavatam e Narada Purana, Haridasa provou conclusivamente que cantar alto os nomes de Deus, Krishna, dá 100 vezes mais resultado do que o cantar silencioso. Prabhupada cita o verso aqui, em português: qualquer pessoa que cante o teu nome Hare Krishna purifica todos os que ouvem o seu cantar, bem como a si própria. Śrīmad Bhagavatam 10, 34, 17. E Haridasa Thakur concluiu: qual é melhor, alimentar a si mesmo ou alimentar-se e simultaneamente alimentar 1000 outros? Algumas pessoas equivocadamente pensam, como Haridasa Thakur sempre cantava Hare Krishna, ele não estava saboreando as doçuras dos passatempos de Radha e Madhava. O nome de Krishna é uma joia que realiza desejos, Nama Chintamani, é a própria encarnação da doçura. Assim, por cantar puramente os santos nomes, Haridasa Thakur definitivamente provava as doçuras transcendentais da devoção amorosa por Radha e Madhava. Haridasa Thakur, o conhecedor perito do santo nome de Deus, ensinou todo mundo como entrar nas doçuras das escrituras védicas através da porta da misericórdia do Senhor Krishna Chaitanya, recebida por constantemente cantar Hare Krishna com pureza. Sentindo-se ameaçado pela conversão de Haridasa ao culto dos devotos de Deus, o governante muçulmano o prendeu. Para iluminar o caso, Haridasa Thakur disse: todas as entidades vivas na criação são inspiradas pelo Senhor Krishna no coração a agirem de diferentes maneiras. Pessoas de diferentes religiões louvam os santos nomes e qualidades do Senhor Krishna conforme a visão de suas escrituras. O Senhor Supremo Krishna aceita o humor de todos. Se alguém mostrar malícia para com a religião de outrem, na realidade está mostrando malícia para com o próprio Senhor Krishna, que é adorado por aquela religião. Aqui tem um detalhe, tá? Se alguém mostrar malícia para com a religião de outrem, só que tem que ser religião, e religião não conta. Não pode mostrar malícia para a religião de outrem. Agora, quando não é religião, quando é irreligião, aí é outra história. Então não confunda religião com irreligião. E o que mais tem por aí são irreligiões.
Como Deus é um só, aquela pessoa que se torna invejosa do mesmo Senhor Supremo Krishna que ela própria está adorando. O governador entendeu estas palavras, porém o Qazi, o governante local muçulmano, insistiu que Haridasa fizesse uma escolha: ou abandona a tua crença ou morrerás. Haridasa Thakur retrucou firmemente: se meu corpo for esquartejado e mesmo se eu for morto, ainda assim continuarei cantando Hare Krishna, Hare Rama. O enfurecido Qazi muçulmano ordenou que Haridasa fosse publicamente açoitado até a morte. Ele foi brutalmente espancado, arrastado através de 22 mercados e jogado no rio Ganges. Absorvido em lembrar do Senhor Hari, miraculosamente ele sobreviveu pela graça de Deus, Krishna. O Qazi, os sacerdotes brahmanas e seus rivais correram até Haridasa. Fizeram entusiasmadas saudações a Haridasa e imploraram perdão por suas ofensas. Ele os perdoou e abençoou com devoção. Haridasa achou que a horrível experiência fora a devida punição por ter ouvido blasfêmia contra os devotos de Deus da boca de Qazi. O Prema Vilasa diz que Haridasa tomou iniciação de Sri Advaitacharya. Haridasa Thakur exerceu imensa influência desde o início do movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya. Juntando-se ao Senhor Nityananda, ele espalhou a consciência de Deus Krishna na Bengala. Quando Haridasa Thakur veio para Jagannatha Puri, o Senhor Krishna Chaitanya deu-lhe um quarto no jardim junto ao seu. Todo dia o Senhor Krishna Chaitanya enviava Krishna Prasadam para Haridasa Thakur, alimento oferecido a Deus no altar. Eles também se reuniam regularmente para discutir as histórias de Deus, os passatempos de Deus, Krishna Katha. Enquanto via o rosto de lótus do Senhor Krishna Chaitanya, segurava os seus pés em seu peito e cantando Shri Krishna Chaitanya, Haridasa deixou o mundo. O Senhor Krishna Chaitanya pessoalmente carregou o corpo de Haridasa até o mar e com suas duas mãos o enterrou na areia. Então Mahaprabhu mendigou doações para um festival em honra ao desaparecimento de Haridasa Thakur. O Senhor Krishna Chaitanya prestou tributo ao seu devoto puro. Vamos todos cantar as glórias de Haridasa Thakur. Haridasa era a joia real do mundo. Com sua morte, a terra perde o seu tesouro. Por sua grande misericórdia, Krishna havia me dado a associação dele, e agora ele o levou embora. Quando o próprio Haridasa quis deixar este mundo, não pude detê-lo. Assim como Bhishmadeva, Haridasa abandonou sua vida por sua própria vontade. Chaitanya Charitamrita Antya-lila 11, 93 a 98. O túmulo sagrado Samadhi de Haridasa Thakur localiza-se junto ao mar em Jagannatha Puri. Shri Harinamacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias ao mestre do cantar dos santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Haridasa Thakur é uma encarnação de Brahma, o primeiro filho de Deus, Krishna. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora, hein? Aí deu tempo, o que vai fazer agora, Bimala? Vamos ler a perfeição vamos ler o Śrīmad Bhagavatam. Tá bom, então tá bom. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam. Não, peraí, deixa eu... Tá vendo? Você fica me apressando, Bimala. Essa história completa de Haridasa Thakur, o primeiro filho de Deus que voltou junto com Deus há 538 anos atrás, está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. O livro é a coleção, Bimala, Shri Chaitanya Charitamrita. Tá? Se você não achar o link, fale com a gente. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí. Livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam e a segunda, coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica e encomenda os livros, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, agora sim. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhei Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Indra e Surabi oferecem orações, é o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Re Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Então paramos aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Página 461, linha 4. É aqui mesmo. Milagre. As qualidades inferiores, tais como luxúria, cobiça, ira e inveja, são a Buda Linga Bhava. Em português, sintomas de ignorância. De fato, ó. Luxúria, cobiça, ira e inveja. De fato, qualquer bicho sente isso, né? Você vê os bichinhos de estimação sentem essas coisas aí. De fato, como a ciência fala que é animal intelectual, né? Tá, Bímola, já parei de falar.
Espera aí. Tá, nossa, todo dia, hein? Água vai ter que dar. Tá. Deixa eu tomar mais água aqui, peraí. As qualidades inferiores tais como luxúria, cobiça, ira e inveja são a Buddhalinga Bhava, sintomas de ignorância. De fato, como o Srila Sridhara Swami indica em seu comentário, a manifestação dos modos da natureza é sinônimo da manifestação de um corpo material em particular. Em toda a literatura védica se explica claramente que a alma condicionada recebe um corpo específico, abandona-o e então aceita outro. Tudo por causa de seu envolvimento com os modos da natureza. Logo, dizer que alguém está participando nos modos da natureza é dizer que ele está aceitando tipos específicos de corpos adequados às qualidades materiais específicas com que está envolvido. Um espectador ignorante poderia dar a seguinte interpretação simplista para o passatempo em que Krishna ergueu a colina de Govardhana. Os residentes de Vrindavana eram obrigados pelos princípios védicos a fazer certas oferendas ao Deus ao Deus dos céus. Tá vendo, Gerrei? Você fica me apressando? Os residentes de Vrindavana eram obrigados pelos princípios védicos a fazer certas oferendas ao Deus dos céus, Indra. O menino Krishna, ignorando a posição de Indra, usurpou estas oferendas e as tomou para o seu próprio prazer. Quando Indra tentou punir Krishna e seus companheiros, o Senhor Krishna frustrou o esforço de Indra, humilhou e dissipou seu orgulho e recursos. Mas esta interpretação superficial é refutada. Espera aí. A internet já caiu para variar, já voltou. Mas esta interpretação superficial é refutada neste verso. Aqui o Senhor Indra chama Shri Krishna de Bhagavan, indicando que ele não é uma criança comum, mas de fato Deus. Portanto, o fato de Krishna punir Indra fazia parte de sua missão de proteger os princípios religiosos e subjugar os invejosos. Não era uma exibição de ira material ou de cobiça das oferendas destinadas a Indra. Shri Krishna é existência transcendental pura e seu simples e sublime desejo é ocupar a todos os seres vivos na vida perfeita e bem-aventurada da consciência de Deus, Krishna. Esse é o desejo de Deus, né, Krishna? Que todos se deem bem aqui e agora e sempre. Mas quem não quer, né, fazer o quê? Krishna patrocina ele quebrar a cara vida após vida. O desejo de Deus, Krishna, é que todos vivam bem e se deem bem. Mas se a pessoa não quer, fazer o quê, né? O desejo de Krishna de nos fazer conscientes de Krishna não é egotista, pois em última análise Krishna é tudo e a consciência de Krishna é objetivamente a melhor consciência. O Senhor Indra é deveras o humilde servo de Krishna, fato de que agora ele está começando a se lembrar. Ele estava se achando, né? Indra, o rei dos céus, que cuida dos raios, trovões e chuva, estava se achando, né? Recebeu um poderzinho ali. É um poderzinho, Bímola, porque vamos fazer de conta que ele é não é o mais poderoso do universo, né? Tem um poder grande no universo, mas existem incontáveis universos, incontáveis pessoas poderosas. Mas ele se achava o cara, né? E ele se esqueceu que o cara é Krishna. Krishna é o cara. Não tem ninguém superior a Krishna, e muito menos igual. Sois o Pai e o Mestre espiritual deste universo inteiro e também o seu controlador supremo. Sois o tempo insuperável que inflige castigo aos pecadores para o próprio benefício deles. De fato, sob vossas várias encarnações, escolhidas por vossa livre vontade,
ages decisivamente a fim de remover o falso orgulho daqueles que se julgam senhores deste mundo. A palavra Hitaya, neste verso, é significativa. O Senhor Krishna protege a religião e castiga os perversos para o benefício do universo inteiro. Falsos sacerdotes tolos e descrentes criticam a Deus por punir as entidades vivas mediante as ações da natureza. Mas quer o Senhor Krishna as castigue indiretamente através da natureza, quer diretamente através de suas encarnações, como aqui se menciona, ele tem todo o direito de fazê-lo, porque é o Pai, Mestre espiritual e governante supremo do universo inteiro. A gente sempre fala aqui, né? As estritas leis da natureza de Deus descem o cacete mesmo. E não tem ninguém inocente na criação material, viu? Pode ficar sossegado. Não tem nenhum ser vivo inocente numa cadeia. Na cadeia só tem culpados, condenados. E o universo são cadeias, os universos são cadeias de nascimentos e mortes. Então todo mundo que está dentro do universo são pecadores e estão sendo punidos pelas estritas leis da natureza de Deus, uns mais, outros menos. Não, Bímola, quando vem um devoto puro, o devoto puro vem na cadeia para tentar tirar as pessoas dela. No caso do devoto puro, né? Que é raro, raríssimo. Tá onde eu estava aqui? Aqui, ó. Mas quer o Senhor Krishna as castigue indiretamente através da natureza, quer diretamente através de suas encarnações, como aqui se menciona, ele tem todo o direito de fazê-lo, porque é o Pai, Mestre espiritual e governante supremo do universo inteiro. Outra maneira que ele tem para pôr termo às falsas tentativas das almas condicionadas para estabelecer o reino de Deus, sem Deus, é através de seu aspecto como o tempo insuperável. Há um ditado: poupe a vara e estrague o filho. Não pode falar isso hoje em dia. Não pode bater, não pode chamar atenção, poupe a vara e estrague o filho. Tá vendo, Bímola? Poupe a vara e estrague o filho. E um filho sem consciência de Deus, Krishna, é tão detestável quanto a urina. Isto é um fato e na realidade é misericórdia do Senhor Krishna que ele se deu o trabalho de retificar o nosso mau comportamento, embora os incrédulos critiquem a vigilância paternal do Senhor Krishna. As pessoas acham que controlam, né? Fazem o que querem, só que Krishna desce o cacete mesmo. Você não desce o cacete, Krishna desce o cacete. Pode ficar sossegado, porque Krishna é quem está controlando tudo e todos. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Como dizem, tem um ditado antigo que fala: se você não educa, o mundo educa, né? E o que é o mundo? O mundo é regido pelas leis da natureza de Deus, pelas estritas leis da natureza de Deus. Ao verem que vós não mostrais temor, nem sequer em face do tempo, até mesmo tolos como eu, que por orgulho se julgam senhores do universo, logo abandonam sua presunção e adotam diretamente o caminho dos que estão progredindo na vida transcendental. Dessa forma, punes os canalhas apenas para instruí-los. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bímola? Senão não vai entender nada. Não vai entender Deus, as leis de Deus, a natureza de Deus, os mundos de Deus. Não vai entender nada. A história está repleta de exemplos em que a autoridade suprema destrói o orgulho de homens tolos. Os líderes mundiais modernos lutam orgulhosamente entre si, pondo a população comum num estado de perigo sem precedentes. Da mesma forma, Indra, orgulhoso,
de sua posição de aparente prestígio, ousou ameaçar as vidas dos inocentes moradores de Vrindavana com as armas terríveis, até que sua arrogância foi refreada pela resposta dinâmica do Senhor Supremo Krishna. Hoje em dia, os governos dos países ocidentais tendem... Mas já? Poxa vida. Página 464. Hoje em dia, os governos dos países ocidentais tendem a ser eleitos democraticamente. Vou nem falar nada, Bima. Vou nem falar nada. Página 464, hoje em dia, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar para continuar lendo essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que essa coleção está de graça para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Dhyana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, e agora, hein? A parte que eu mais gosto. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine. Calma, deixa eu tomar água. Entortar a tela. Calma. Agora é todo conhecimento vivido na prática. Essa coleção é exatamente isso, né? É todo conhecimento vivido na prática. Muita gente fala, não, isso é impossível hoje em dia. Não, meu amigo. Os seguidores fiéis de Prabhupada estão fazendo tudo que você ouve aqui, hoje, agora, aqui e agora, no mundo inteiro. Os seguidores fiéis de Prabhupada. Não, eu estou falando dos seguidores fiéis, eu sou apenas um leitor latino-americano sem dinheiro no bolso. Página 150, linha 4. Está aqui, ó. Posso continuar? Então vamos lá, hein? Apesar de Srila Prabhupada ter mencionado que gostaria de ficar em Vrindavana para apenas dedicar-se a traduzir o Śrīmad Bhagavatam, sua permanência ali caracterizou-se por um intenso envolvimento na administração e não por boas oportunidades para escrever. Ele presidira a grandiosa inauguração do templo Krishna Balarama Mandir havia 4 meses e agora demonstraria como se deveria organizar o templo Hare Krishna. O templo Krishna Balarama Mandir era um templo védico formado de um conjunto de prédios e localizado num famoso lugar sagrado e estava sendo muito visado por pessoas de opinião já formada sobre como se deve gerir um templo Hare Krishna. Prabhupada logo encontrou discrepâncias. Na casa de hóspedes, que era para hóspedes e não para discípulos, ele encontrou casais de discípulos morando ali com seus filhos. Aquilo não estava certo, disse ele,
e aquelas famílias teriam que procurar algum outro lugar perto do templo ou sair de Vrindavana. Como se isso não bastasse, o encanamento, o sistema municipal de esgoto, a administração financeira, a adoração às deidades, a limpeza e o comportamento dos devotos também iam mal. Quase todos os setores da vida no templo Hare Krishna e todos os devotos necessitavam de atenção especial. Para Prabhupada, as menores discrepâncias eram às vezes a essência de todos os problemas, e prontamente ele as revelava. E como os seus discípulos tomavam suas palavras com a maior seriedade, como se fossem as palavras do próprio Deus, Krishna, suas reprimendas costumavam ser devastadoras. Prabhupada era um capataz difícil. Disse que o devoto de Deus é suave como a rosa e duro como um raio. Mas Prabhupada passou a mostrar mais a faceta de trovão de sua personalidade. Às vezes, no conceito de um neófito, o mestre espiritual deve ser sempre pacífico e contentar-se com tudo o que acontece, sendo este o indício de que ele está situado em consciência transcendental. No entanto, Srila Prabhupada demonstrava muitos estados de espírito, inclusive a ira. Só que ira transcendental, não é ira material, não confunda, né? O mestre espiritual de verdade não tem ira material, só tem ira transcendental. Segundo descreve o Bhagavad Gita, a ira, sob sua forma material, ocorre quando não conseguimos satisfazer plenamente a nossa luxúria. Portanto, o verdadeiro santo não fica possuído pela ira, pois não cultiva desejos luxuriosos. No entanto, o poeta devoto de Deus Narottama Dasa Thakur declara que também se pode utilizar a ira no serviço a Deus, Krishna. Narottama Dasa Thakur, tá vendo, Bimala? Mas é preciso saber o que está fazendo, né? Narottama Dasa Thakur dá o exemplo de Hanuman, o servo eterno do Senhor Rama, que manifestou grande ira ao lutar contra Ravana e os demais inimigos demoníacos do Senhor. Rupa Goswami, por sua vez, escreveu no Néctar da Devoção que o devoto não deve tolerar blasfêmia contra Krishna ou contra os devotos de Deus, e que sua reação pode justificadamente vir a ser de ira transcendental. O próprio Senhor Krishna incitou a ira do não violento Arjuna, induzindo-o à luta. E esta luta foi transcendental, ao passo que a relutância de Arjuna em lutar foi material. Entretanto, entre sentimentalistas e impersonalistas persiste a imagem do santo que jamais deve demonstrar ira. Quando Srila Prabhupada fica irado com um homem que se pronunciara contra Krishna durante um grande festival, Hare Krishna, numa grande tenda em Delhi, muitos na audiência ficaram confusos. Alguns chegaram-se a retirar-se da grande tenda Hare Krishna. Os discípulos de Prabhupada conseguiam aceitar a sua ira. Eles, inclusive, davam-lhe as boas-vindas, teoricamente. Mas era difícil suportá-la. O mestre espiritual deve penetrar o falso ego de seu aluno para ocupá-lo em serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna. Portanto, a manifestação de ira do mestre espiritual faz bem ao discípulo. Segundo o Chanakya Pandita, não se deve ser condescendente com filhos e discípulos. Tá vendo? Quem não lida... Não, aquele ditado lá... quem poupa vara estraga o filho. Esse eu não tinha visto, Biona. Eu já vi, mas não lembro. Segundo o Chanakya Pandita, não se deve ser condescendente com filhos e discípulos. Quem não lida com eles com rigidez os põe a perder. Contudo, a ira de Prabhupada em Vrindavana não era um mero exercício para treinamento de estudantes. Era o seu desejo intenso de ver o templo Hare Krishna solidamente estabelecido.
Ele tinha confiança de que seus discípulos lhe eram mais leais. Ele tinha confiança de que seus discípulos lhe eram leais o suficiente para resistirem à dor do castigo e aceitarem-no da maneira correta, como misericórdia. Prabhupada estava atento à frequência dos devotos ao programa devocional matutino no templo. Mandando chamar o presidente do templo, Hare Krishna, ele perguntou por que alguns devotos faltavam aos programas da madrugada. O programa da madrugada, disse ele, era muito importante e todos deviam comparecer. Aí, tem gente que não lembra disso e precisa ouvir isso, né? O programa da madrugada, disse ele, era muito importante e todos deviam comparecer, devem comparecer, né? A pontualidade também era importante. A hora exata do programa da madrugada varia de acordo com a estação do ano, dizia ele, mas deveria ser sempre 1h30 antes do sol nascer, para não errar em fuso horário nenhum. 1h30 antes do sol nascer. Prabhupada fazia sua caminhada matinal cronometrando-a, de modo a estar de volta ao templo momentos antes da hora marcada para a audiência com Deus no altar. Certa vez, enquanto aguardava que se abrissem as portas do altar, rodeado por todos os devotos, ele consultou seu relógio e depois perguntou a Kashayananda Swami: qual é a hora? Consciente de que Prabhupada estava sendo preciso, a Kashayananda replicou que passavam 30 segundos das 7h30. Prabhupada balançou a cabeça e com um olhar resignado disse: é muito difícil ser um sacerdote brahmana. 30 segundos de atraso, por que demoram tanto para vestir as formas de Deus no altar? A Kashayananda explicou que os devotos levavam cerca de 1h30 para vestir as formas de Deus no altar. Eles são os preguiçosos, replicou Prabhupada. Em quanto tempo devem fazê-lo, Srila Prabhupada? Em meia hora no máximo. A Kashayananda ficou estupefato, pois não conhecia nenhum sacerdote que pudesse sequer chegar perto de tal prazo, e permaneceu calado. Qual é a dificuldade? Desafiou Prabhupada. Meia hora no máximo. Logo após a sua chegada, Prabhupada percebera que a calçada que dava no portão dianteiro não estava limpa. Ele reclamara vigorosamente: por que não limpam isso? Esta passarela deve estar limpa antes de despontar o dia. Quero ver isto limpo. Suponha-se que o comandante do templo, um jovem inglês vindo da Austrália e chamado Hari Shauri, supervisionasse toda a limpeza, mas ele próprio era quem estava fazendo a maior parte dela. Após ouvir as observações de Prabhupada sobre a calçada, Hari Shauri resolvera retificar o problema. Logo após o programa da madrugada, que corria para a entrada do templo, jogava água nas calçadas de pedra e loucamente passava o grande rodo pelos degraus fronteiriços e pela passarela, para que, a hora que Prabhupada passasse, a maior parte da área estivesse impecavelmente limpa. E até que ele voltasse de sua caminhada, todas as passarelas externas estariam limpas. Srila Prabhupada não disse mais nada sobre a calçada, o que parecia ser um sinal positivo. Conseguir que os devotos tocassem o sino na cúpula do templo Hare Krishna na hora certa era um grande esforço para Srila Prabhupada, tanto quanto o era conseguir que eles tocassem pelo menos o sino no salão do templo. O seu desejo era que o sino na cúpula do templo desse a hora certa e tocasse uma vez a cada meia hora. O vigia das terras, ou Chowkidar, era encarregado disso. E Gunanarva tinha o dever de lembrar-o disso. Mas as semanas passavam e os problemas continuavam, especialmente durante as horas da noite, quando o Chowkidar tinha tendência de cair no sono. Para Srila Prabhupada, o incerto tocar do sino revelava muito sobre a administração em geral do templo Hare Krishna de Vrindavana. Ele deixou claro: estou julgando a administração deste templo Hare Krishna pelo toque do sino.
Se o vigia noturno dormia e se os líderes do templo não conseguiam executar uma ordem tão simples como o templo e a casa de hóspedes, em toda a sua complexidade, funcionariam? É uma pergunta, desculpem. Peraí, Bímola, deixa eu tomar água. Eu sou ruim de serviço. Se o vigia noturno dormia e se os líderes do templo não conseguiam executar uma ordem tão simples como o templo e a casa de hóspedes em toda a sua complexidade funcionariam decentemente? Akashayananda Swami e Gunanarva às vezes achavam que jamais resolveriam o problema dos sinos, especialmente por já terem tantas outras coisas para fazer. Mas Srila Prabhupada era implacável. Sempre que o sino atrasava mesmo uns poucos minutos, ele queria saber o que havia de errado. Durante a noite, em geral, ele era o único a não dormir, mas acordava Akashayananda e outros e os repreendia se o sino falhava. Certa noite, era meia-noite, quando ele despertou Harikesha, Ele despertou Harikesha, o seu secretário itinerante. Você ouve algo? Insistiu Srila Prabhupada. E Harikesha apurou os ouvidos. Não ouço nada. Não pode ouvir nada? Repetiu Prabhupada. Sinto muito, mas não ouço nada. Está certo, vá lá fora e acorde o Chokidar e faça-o soar o sino. Harikesha saiu na escuridão, despertou o Chokidar adormecido e fê-lo tocar o sino. Depois voltou a dormir. E o Chokidar também voltou a dormir. À 00:30, Prabhupada chamou Haridasa de Harikesha. Mas estou com Haridasa na cabeça. Tomara que nunca saia da minha cabeça. À 00:30, Prabhupada chamou Harikesha de novo. Pode ouvir algo agora? Não, Srila Prabhupada, disse Harikesha. Então vá lá fora e acorde outra vez. Além de ser difícil conseguir fazer com que o sino da cúpula do templo tocasse na hora certa, também era um problema fazer com que ambos os sinos funcionassem adequadamente. Os sinos eram de bronze pesado e eram presos a uma corda. Prabhupada queria que tocassem constantemente o sino do templo durante os cantos e danças públicos de Hare Krishna e adoração de Deus no altar. Gunanarva demorou semanas para providenciar isto, e o sino na cúpula do templo era particularmente difícil, já que sua corda esfregava nas paredes de pedra e logo se rompiam. A corda mais grossa que Gunanarva conseguiu só fazia prejudicar a clareza do carrilhão, tornando-o irregular, o que Prabhupada percebeu logo. Gunanarva tentou usar uma corrente de ferro, pesada demais, uma corda de nylon, e ela se partiu. Era difícil conseguir as coisas em Vrindavana e a cada mudança significava outra demora, às vezes de dias. Nada parecia fazer os sinos funcionarem adequadamente. Srila Prabhupada mandou Gunanarva experimentar uma rondana, mas Gunanarva hesitara em render-se a esta instrução particular. Ele achava que a corda acabaria saindo da rondana. Um dos devotos chegou a comprar uma rondana, mas Gunanarva disse que ela seria inútil. Quando Prabhupada chamou Gunanarva a seu quarto e cobrou: onde estão as rodas da rondana? E Gunanarva disse que ele as devolvera. Seu patife! Gritou Prabhupada. Peço uma rondana e você a devolve. E Gunanarva pediu desculpas, saiu correndo e trouxe outra rondana. Ela não funcionou. Então ele teve a ideia de encomendar um suporte angular com um furo. Na manhã seguinte, Prabhupada saiu de seu quarto e caminhou ao redor até a frente do templo para inspecionar o sino. Para Gunanarva e outros, aquilo estava se tornando insuportável. Vamos ouvir o sino, disse Prabhupada. Dando fortes puxões na corda, um devoto tocou o sino repetidas vezes. Não, está errado, disse Prabhupada.
E Gunanarva mostrou a Prabhupada o arranjo do suporte de madeira e Prabhupada achou que era uma boa ideia. Gunanarva inclusive tentou aprimorar a ideia engraxando o orifício e o aparelho funcionou por algum tempo, mas então a corda se rompeu de novo. As caminhadas matinais de Prabhupada eram quase sempre repletas de conversas sobre administração. Ele mostrava como os devotos podiam evitar de serem enganados, como podiam poupar e arrecadar dinheiro, como manter o templo Hare Krishna limpo e assim por diante. Estas conversas eram dirigidas a indivíduos específicos e caracterizavam-se pelas críticas. Portanto, às vezes as caminhadas matinais eram tensas. Para aqui, tá bom, então tá. Aqui, na página 154, certa manhã, Gunanarva convidou Prabhupada. Tá, página 154, certa manhã, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, é o terceiro link. Já aparece aí o livro Prabhupada, um santo no século XX, todo o conhecimento vivido na prática. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako. Lokanam hitakarino tribhuvane manyo sharanyakaro. Lokanam hitakarino tribhuvane manyo sharanyakaro. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko. Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako. Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako. Lokanam hitakarino tribhuvane manyo sharanyakaro. Lokanam hitakarino tribhuvane manyo sharanyakaro. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko.
Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.